E aí, meu povo, como vocês estão? Pode entrar, aumente o volume, pega seu fone de ouvido. Está começando mais um pod, um papo de tribal, que tribal é coisa boa, então por que não um podcast voltado para essa vertente da música eletrônica que a gente tanto ama. Meu nome é Augusto Maia, eu vou deixar aqui o meu arroba, junto com o nosso diretor Sampaio, meu parceiro amigo. Se você não conhece a gente, já vai lá na nossa rede social, já deixa seu like, seu engajamento, que é muito importante pra gente. E a gente vai estar aqui sempre com vocês, falando sobre música, sobre a cena e, claro, trazendo os melhores DJs da nossa música. Roda a vinheta! Sinta você também. O convidado do nosso papo de hoje, eu tenho certeza que quando eu falar de onde ele é, grande parte de vocês já vão saber quem eu estou falando. Ele é de Salvador, Bahia, com todo o seu axé, já tem seu nome consolidado na cena, residente de selos como São Sebastião e Joy, já é famoso em todo lugar que passa pelo seu instrumento de percussão que ele leva com ele em suas apresentações. Acho que agora você já sabe de que eu estou falando, né? Ficou fácil, não ficou, gente? Pode entrar, chama ele, gente. Diego Baez. Quem adivinhou, adivinhou. Quem adivinhou não dá tempo mais. Com você, Diego Baez. Oi, gente. Muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Ter disponibilizado um tempinho aí nessa vida corrida de aeroporto, da data. Agradeço vocês. Eu acho que esse papo vai ser incrível. Eu tô doido pra gente já começar a falar. Tem muito assunto interessante. E ó, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer também ao pessoal do GIS, que cede espaço aqui pra gente, né? Essa nossa segunda casinha que permite estar aqui, a gente fazendo o nosso podcast. Obrigado, Gisele, Regi, por estar aqui cedendo esse espaço pra gente. Ó, na hora que eu vou fazer essa chamada, quando eu vou, né, a gente vai trazer os convidados, eu dou uma estudadinha sobre a vida, pego o press kit, vou lá, dou uma lidazinha. E eu fiquei curioso, que eu não vi lá, há quanto tempo você toca? Quanto foi o primeiro play profissionalmente? Então, são 15 anos de carreira, né? Muito tempo, assim. Eu comecei em 2008 em Fortaleza, na minha cidade natal. Foi um começo bem difícil, a cidade menor, mas eu consegui ficar residente em uma casa lá, que se chamava MIT, que era uma casa que tomou uma proporção bem grande na época, na cidade. E a partir daí eu comecei a viajar e depois fui para Salvador, né, que logo depois do Silent foi um evento muito importante para mim. Inclusive você é residente, né? Isso. E aí eu fui convidado para morar em Salvador e hoje estou em Salvador, então eu sou um cearense com alma baiana. Ai, que todo axé maravilhoso. Ó, e além da Sam, tem a Joy também, que você é residente, né? Isso. E dessas qual mais? Só a residente oficial, a Sam e a Joy, correto? Então, o que acontece? Quando eu fui eu sempre trabalhei indo pra Salvador, né? Acho que 2010 eu já comecei a ir tocar lá. Foi uma das primeiras cidades que eu viajei pra fora saindo da minha cidade. E aí eu recebi um convite dos meninos pra ser residente. Eu ficava viajando mensalmente e tal. E aí a gente teve logo após o Sun Island de 2017, o Zé me fez um convite pra ir morar em Salvador. E aí, essa residência se tornou uma coisa maior, porque eu assumi a produção da casa, e a gente ficou trabalhando, além de trabalhar como DJ, eu fiquei trabalhando como produtor. Não é fácil, né? Que não é fácil. A vida de produtor não é fácil. E aí, depois de um tempo, as coisas começaram a dar muito certo na minha carreira como DJ, e aí eu larguei. Mas, assim, foi muito importante pra mim. E aí, a Sam meio que abriu portas. Aí depois veio o Eudes, que tem uma presença muito importante, assim, na minha história também, que me deu um apoio inicial, me colocando nas festas, me colocando em festival. E isso também foi muito importante pra mim. E aí a gente estabeleceu essa relação de parceria, de residência também, que é uma pessoa que eu amo muito, fora outras, né, gente, que o Thales Sabino, tem a galera aqui de BH, enfim, são várias pessoas que vão contribuindo para que essas coisas aconteçam na nossa carreira, né? Muito bacana. Amigo, do Brasil, tem alguma boate que você ainda não tocou, tem vontade de tocar, ou já deu o check-in todas? Então,
tem casas assim que a gente não toca porque quando a gente tem uma parceria com um lugar, a gente acaba não conseguindo tocar em outro. Mas hoje eu estou bem realizado profissionalmente, assim, no sentido de ter tocado nos cantos que eu queria muito tocar, né? Já deu aquele checkzinho, né? Já deu o checkzinho. Inclusive, uma das últimas pessoas que eu estabeleci uma relação de parceria foi o André Almada, lá na RAI, na The Home, e isso para mim é muito significativo. Então, digamos que seria o que estava faltando, né? Porque eu já tinha parceria com um dos grandes produtores do país, que são pessoas maravilhosas que eu amo, e aí estava faltando o André Almada lá, e eu seria a pessoa que, tipo, estava faltando pro meu chefe. Querendo ou não, acredito eu, o sonho de todo DJ, né? Tocar naquele pistão, né? Antes a gente falava, era o famoso pistão do The Week, agora a gente tem a The Home, a gente tem a RAI. Acho que tocar naquele pistão, eu acho que é a realização, o sonho de quase todo DJ. Acho que todo DJ hoje, né? Isso. E na verdade trabalhar com esses profissionais, né? Porque são pessoas que inspiram, são pessoas que construíram a história da nossa cena. Então, assim, hoje eu poder trabalhar com Eudes, com a Lili, com o Zé e o Magal da Sam, com o André Almada, com essas pessoas, Thales Sabino, enfim, com todos esses produtores que fazem a cena acontecer, que construíram tudo isso. Fazer parte disso é muito importante para mim, assim, eu fico muito feliz e muito grato, de verdade, pelas oportunidades, pelos caminhos que se abrem. Isso é muito bom. E principalmente, como você falou, realizar esses checkzinhos aí, já tem aí, né, seu coração, como profissional, como DJ. É muito bom. E a gente tem a dificuldade, por exemplo, eu sou de Fortaleza, né, que é uma cidade bem mais distante. Na minha cena, lá na minha cidade, não é tão fácil você alcançar essa proporção nacional, né? Então, tipo, pra mim é muito significativo ter conseguido sair de lá, né, e ter vencido todas as etapas como eu venci, trabalhando muito duro, sabe, sem pular etapas. Foi um processo longo de 15 anos, então é um trabalho construído e consolidado de muito tempo. Então, assim, pra mim é muito gratificante saber que eu saí lá da minha cidade, lá no Nordeste, e consegui chegar hoje em cada cantinho desse país e conquistar as pessoas e receber o carinho que eu recebo. E onde você mora também ainda tem outras dificuldades, né? Passagem aérea, por exemplo. Exatamente. Né? Sempre foi um grande empecilho. E quando eu fui para Salvador, de certa forma, acabou assim dando esse impulsionamento na minha carreira, que foi muito importante. Assim, eu acredito que as coisas acontecem como tem que acontecer, então tava tudo ali marcado para acontecer, e eu fico muito grato de verdade pelas conquistas. Assim. Isso é muito bom. A gente também fica feliz com a certeza. Amigo, a gente, né, quando convidei você para vir bater esse papo com a gente, já nem pergunta, mas eu queria deixar o nosso papo hoje pra gente focar nesses assuntos que você tem abordado no seu Instagram, né? Você já postou 2 reels aí, são 2, não foi? Abordando assuntos bem, assim, essenciais e importantes, né? Que eu falo e, né, acho que cada um tem usando essa parte como você tá fazendo. Com certeza. Você pensou muito em postar, se fazia ou não? Então, gente, assim, na verdade eu passei por todo um processo muito difícil agora no final do semestre passado, né? Com a minha cachorra ficou com linfoma, e aí, tipo, foi um processo de mudança muito forte na minha vida. A partir daí eu comecei o meu processo de espiritualização ficou muito mais forte também, né? Eu estudo espiritismo, desenvolvo mediunidade, estudo a Umbanda também. Então, assim, essa minha proximidade com a religião e com a espiritualidade ficou muito forte. E aí, a partir disso, eu decidi que eu tinha que mudar algumas atitudes na minha vida, né? Falar desse assunto pra mim é um assunto muito fácil porque eu estive dentro, assim, tipo, eu estou dentro ainda, porque eu trabalho na noite. E eu participei muito dessa realidade. Então, assim, foi difícil tomar a decisão, porque, na verdade, eu já estava sendo empurrado para isso, de certa forma, pela minha espiritualidade, mas eu me sentia muito, eu tinha muito medo, mas depois agora do Sun Island, o Sun Island sempre na minha vida, marcando de alguma forma. A gente teve algumas conversas lá e eu fiquei sabendo de situações com amigos, com colegas de profissão, com amigos também que estão passando por processos muito difíceis. E isso me arrepiou todo. Isso me tocou de alguma forma, assim, e eu acho que
chega uma hora que a gente tem que se posicionar e falar, porque serve de impulsionamento para que outras pessoas também se sintam tocadas. Assim, a minha mudança, de certa forma, ela é o meu processo. Mas tem pessoas que às vezes estão presas em determinadas situações e que elas acham que não é possível sair. Mas então, assim, então eu não quero longe de mim, assim, tipo, me colocar como exemplo, nem isso, nem julgar ninguém, porque até há pouco tempo atrás, 8 meses atrás, eu estava em after, eu fazia todas as coisas que todo mundo faz, bebia muito, enfim. Mas a partir do momento que você decide ter essa mudança e que você sente esse impulso de alguma forma ajudar as pessoas que estão precisando através da sua fala, da sua experiência, eu acho que é importante você falar. Então, assim, depois que eu voltei do Sun Island, eu decidi falar sobre o assunto. Eu não imaginei que ia ter a repercussão que teve, mas como a gente estava tratando de um assunto muito delicado, que é uma droga nova, que é uma droga que tem viciado muitas pessoas. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente, eu ia abordar o Baez, para quem não viu, ele postou no Instagram dele, 2 reels abordando assuntos que estão na nossa sociedade o tempo todo, ó, desde do lado da gente, dentro de casa, que é sobre o uso da Tina, o suicídio, e a partir do momento em que o uso de colocação passa a ser, não é algo que é mais, digamos, recreativo, e passa a ser um vício, passa a ser uma rotina, passa a não ser mais final de semana, só para vocês entenderem um pouquinho do assunto. Você falou aí, eu ia até te perguntar, como foi a repercussão? Você imaginava que ia ter esse boom todo? Quais foram os feedbacks que as pessoas foram falar com você? Como foi tudo isso? Então, o que é que acontece? Eu fiz a postagem, a princípio eu ia falar nos stories, e aí um monte de gente começou a falar, amigo, posta isso no Reels, eu quero repostar, posta isso no Reels, então, tanto que ficou bem grande, eu acabei colando os stories e fiz um Reels. E tomou uma repercussão muito grande. Por quê, gente? Porque essa é uma ferida que as pessoas têm medo de tocar nela, porque exatamente. Mas assim, que chega nas pessoas muito forte, porque muita gente passa por isso e muita gente também, de certa forma, tá preso nessa situação e não consegue sair, entendeu? Então, assim, eu acabei recebendo muitas mensagens de pessoas que estão buscando tratamento, que estão... E, de certa forma, eu me senti impelido a fazer isso de maneira mais... como é que se diz, repetir outros vídeos onde eu pudesse trabalhar outros temas que eu sei que são importantes, porque quando a gente fala, por exemplo, do suicídio, que é um tema que as pessoas, eu sei que é difícil de falar, porque a gente sabe que às vezes gera uma reação em cadeia, enfim, mas a gente sabe que na nossa comunidade acontece muito, a gente sabe os motivos que em geral muitas vezes por que acontecem, as pessoas são muito pressionadas a seguirem padrões e quem segue às vezes está calado, Exatamente. Está calado, exatamente. Sabe, a pessoa não... E aí as pessoas às vezes enfiam a cara na colocação e aí às vezes ficam viciados. Isso tudo vai gerando uma reação em cadeia que acaba culminando com isso, entendeu? Então assim, são temas que a gente deveria abordar, eu acho, de maneira leve, sem julgamento, correto, é o principal, sem julgamento. Às vezes a gente não pode estar no lugar do outro, mas a gente às vezes tem que se colocar no lugar do outro, A gente pode não estar passando pelo mesmo momento que a pessoa, mas a gente tem que ter um pouquinho de empatia, até porque a gente está falando de seres humanos, Exatamente. A gente tem que tomar cuidado como fala, da forma como fala. Exatamente. Até 8 meses atrás eu achava que era impossível parar de beber, assim. Poucas pessoas sabem, mas eu sofria de alcoolismo. Então, assim, a minha história toda, durante 15 anos de carreira, 20 anos de noite, é marcada pelo abuso do álcool, entendeu? E isso me prejudicou de diversas formas. E eu sempre achei que eu não ia conseguir parar. Então, assim, quando eu tentei abordar esse tema, é para mostrar às pessoas que é possível parar. É um processo difícil, é um processo que requer muita força de vontade. Tem pessoas que precisam de ajuda, eu faço terapia também, eu busco na espiritualidade força. Estar na noite e ter um tipo de dependência não é fácil. Então, assim, a gente... na noite não é, né, amigo? Exatamente. Então, para mim, hoje, eu me sinto impelido a falar sobre isso, porque eu acho que é importante
que eu fale para que algumas pessoas, não todas, gente, não é para... assim, eu recebi uma ou duas mensagens, foram muito poucas mesmo, me criticando no sentido de hipocrisia, ou dizendo que você está falando disso, o que é que tem a ver com você, se eu quero usar, eu uso. Assim, gente, não é para julgar você que está usando, que quer usar, sabe? Exatamente, é para dar apoio para as pessoas que estão precisando de ajuda para sair disso, porque tem gente, da forma como você quer usar, e você está muito livre para fazer isso, todo mundo tem liberdade. Tem pessoas que estão passando por um processo de aprisionamento que elas não conseguem sair, elas estão viciadas, e eu tenho amigos que passam por isso. Então, assim, é muito injusto eu, nesse momento, não falar sobre isso, tentar, de certa forma, ajudar essas pessoas que estão precisando, entendeu? Com suporte, indicando, veio gente para mim do CAPS para falar, eu vou fazer um vídeo explicando como é o processo para chegar no CAPS, para você ter uma assistência, exatamente, que é o que falta. Porque o que é que acontece? Eu acho que é uma das perguntas, vocês podem pular. Pode, segue. Então, o que é que acontece? As pessoas têm medo de falar, e a noite naturalizou muito essas coisas. A gente foi naturalizando de uma forma e romantizando esses processos. É comum, faz parte, né? Gente, vamos fazer, e foi naturalizando de uma forma que de repente os donos de balada estavam com medo de falar, os profissionais estavam com medo de falar, com medo de ser cancelado, entendeu? Então, assim, eu acho que, tipo, chega uma hora, quando você começa a ver o que a gente foi vendo no decorrer do tempo, né? Casos de suicídio, casos de morte por overdose, todas essas coisas, eu acho que chega uma hora que a gente precisa realmente, tipo assim, falar, como a gente pode, o que é que a gente pode fazer? Um informativo, fazer um texto, sei lá, colocar alguma coisa na balada, fazer um reels da própria casa, sabe, tipo, sobre redução de danos. A gente pode fazer um monte de coisa, entendeu? Mas a gente não faz. Então eu acho que é uma questão mesmo de a gente agora tomar uma outra direção, também, sabe? Empatia. Você falou aí, amigo, sobre a questão das casas noturnas, né, do selo, das festas. Eu concordo com você, não é um assunto fácil de abordar, até porque, infelizmente, a nossa noite hoje em dia tem ficado muito dependente disso, né? Isso. Mas eu acho que existem formas e a gente precisa encontrá-las juntos, entendeu? Eu acho que, tipo, todos nós que trabalhamos na noite, que estamos vendo o rumo que está tomando isso, porque a gente está vendo hoje gente se aplicando na balada. E gente, é muito pesado, assim. Eu sei que você tem o direito, né, de fazer o que você quer, mas, sei lá, são drogas mais pesadas e que, tipo assim, se você escolhe seguir esse rumo, é um direito seu. Exato, mas não é isso, amigo. É quando você, naquele momento onde as pessoas estão suscetíveis e muita gente quer fazer parte. Você quer fazer parte. Como você começa? Você quer fazer parte, você quer se inserir. E a pessoa vai e faz, e muitas vezes ela acaba ingressando por um caminho que ela não consegue sair. Entendeu? Então, talvez um informativo, um reels, convidar algum profissional da área que possa falar sobre o tema é importante. E eu acho que medidas desse jeito acabam amenizando. Entendeu? Também, né? Igual, por exemplo, claro, né? Não se compara ao combativo que o outro tem feito, mas, poxa, um negocinho no banheiro, hidrate, alimente, exatamente. Não fique de barriga vazia, né? Exatamente. Um informativo assim, pra te dar aquele alerta, pra te lembrar de comer alguma coisa, lembrar que tem que beber água, né? Não comi nada por muito tempo. A gente tá falando também aí da colocação na noite, e eu tenho percebido isso também, em que a música tem atrapalhado a nossa cena em geral. Né? Eu não sei você, mas eu acho que hoje, muitas festas, em muitos momentos, eu vejo que a música já não é mais a prioridade. Tanto para o público, às vezes, e até mesmo para o DJ que está lá em cima. Né? A música, o play, a técnica, e pela música, hoje em dia, eu tenho percebido que, às vezes, a galera tem toda droga. Né? A pessoa já chega direto do banheiro, ela não quer tomar um drink. Exatamente. Né? Mas é o que eu estou te falando. Está tomando um rumo que é muito difícil de, talvez, reverter. Depois. Mas que a gente precisa tomar medidas, eu acho que se juntando todo mundo, as pessoas que têm interesse de certa forma, que têm voz também, se mobilizando de certa forma, eu acho que a gente consegue dar uma melhorada nisso, sabe? E eu acho que, tipo, isso são coisas que vão ter que ser discutidas juntos, talvez. E os donos da casa, né, Pedrinha, quem sabe buscando ajuda com profissionais, né? Exatamente, que possam dar um
norte. Assim, a minha parte realmente é falar sobre. Eu tenho buscado também informação e, de certa forma, eu quero tratar esses temas porque eu acho que são importantes e eu acho que o meu poder de fala ajuda no que eu puder fazer. Mas eu acho que todo mundo, de alguma forma, que as casas, todo mundo que quiser ajudar também pode fazer, e aí tem que pensar formas também de fazer isso. Cada um, né, amigo? Você sozinho, você, às vezes você nem precisa postar nada, mas às vezes você pode fazer a sua parte. Igual, você falou, de procurar uma ajuda, de conversar com amigos, se você não tá bem, sabe? Não fica sozinho nessa, não procura a colocação ou a droga como refúgio, né? Então, assim, acho que as casas podem fazer a parte deles. Você, como artista, né, como um DJ da cena, querendo ou não, graças a Deus, renomado, todo mundo te conhece. E eu acho que você também tomando essa atitude, essa postura, você também incentiva artistas, DJs que trabalham na cena também a tomar postura igual, né? Igual você falou, a pessoa não tem que parar, tem que fazer, mas igual você falou, só dela estar ali abordando um assunto que ninguém fala, às vezes tendo ajuda para alguém que estava precisando, e às vezes um videozinho você salva uma vida, às vezes o seu Reels uma pessoa que viu o seu Reels ali, vai dar um feedback nela, vai dar aquele falo nela, vai fazer ela mudar, sair. Exatamente. E às vezes, é como você mesmo disse, não precisa ser um vídeo, mas você ajuda conversando. Tem vários amigos que estão passando por isso, gente. Eu tenho vários amigos que têm vício em ketamina, tenho vários amigos que têm vício em padê, que a gente sabe disso. Então, assim, a gente pode chegar agora, a Tina, a gente pode chegar e conversar com essas pessoas, sabe? Tipo, porque muitas vezes o que é que acontece? E eu falei no vídeo sobre isso. A gente vê que a pessoa está exagerando e a gente começa a isolar a pessoa. Tipo, essa pessoa está se passando, essa pessoa tá, sabe? Eu já fiz isso, assim, a gente já fez isso nos nossos grupos, porque a gente começa a achar que aquela pessoa está incomodando. Então, tipo, essa postura de ajudar, de talvez chegar com uma palavra amiga, de falar, amigo, você tá passando da conta, você não quer pedir uma ajuda, você não acha que tá na hora de você, sabe, tipo, e isso faz toda a diferença, eu tenho certeza, de alguma forma, entendeu? Eu falo também que, por exemplo, às vezes, até, a pessoa tá lá passando mal, às vezes você não conhece ela, pergunta pra ela tá sozinha, chama alguém, chama o pessoal da festa, o staff, igual você falou, às vezes a gente automaticamente e não é automaticamente. A gente automaticamente pega e igual essa pessoa, né? Exato. A gente, às vezes a gente fica com vergonha, ou a gente também não quer associar, você não quer que as pessoas associem a sua imagem àquele momento que ela está passando, né? Exatamente. E aí é isso que você falou, a gente vai deixando a pessoa cada vez mais sozinha e automaticamente ela vai cada vez mais usar recursos que não são pessoas, que não são amigos. Ela vai atrás da colocação, vai atrás da droga e daí é para pior. Você falou da Tina, do suicídio, né, do uso da colocação. Isso. Tem outros assuntos que você acha que você vai abordar, que você vai trazer? Tem. Conta pra gente. Tem sim. Eu sou TDAH, gente. Eu tenho dificuldade de esperar a pessoa terminar de perguntar. Fique tranquila, eu querendo responder. Fique tranquila, eu gosto então, eu quero falar sobre outros temas. Eu quero falar sobre quebra de padrões, que eu acho que a gente... vieram pessoas falar comigo sobre a questão da gordofobia, a questão do preconceito contra os negros também. Inclusive, a gente vai ter uma festa agora no domingo, que é a Wakanda, na Jungle, onde com um line-up quase todo de DJs negros. Isso é muito importante. Legal também. Quantas vezes a gente vê DJs negros no nosso line, gente? A gente é muito... A gente parece que tá dentro de uma caixinha e a gente faz assim. A gente, o que a gente faz, no geral? Nós sofremos preconceito e parece que nós reproduzimos o preconceito. A gente acaba reproduzindo o preconceito dentro da nossa comunidade e a gente exclui, entendeu? Então, assim, o que é que a gente pode fazer? A gente pode mudar o nosso comportamento, a gente pode parar de normalizar, por exemplo, o preconceito contra a gente gorda. Por que os corpos têm que ser todos sarados? E isso ajuda, né, as pessoas a ter a depressão, a gente entra numa paranoia e começa a querer malhar pra ficar corpo perfeito, mete anabolizante, anabolizante pro festival que vai ter, aí depois termina o festival, já mete anabolizante pro próximo festival que vai ter. Gente, é uma loucura isso, e a gente não percebe o que a gente tá fazendo com o nosso corpo. A gente vai metendo colocação, a gente vai metendo todas essas coisas, e a gente não percebe, sabe, tipo assim, o rumo que a gente tá tomando em prol de se manter dentro de um padrão pra agradar a nossa comunidade, sabe? Eu acho que né? Exato. Que padrão? Eu acho que as pessoas precisam abraçar mais umas às outras, sabe? Tipo, parar com esses tipos de preconceito, porque
isso machuca e isso causa o que a gente tem visto por aí, casos de suicídio, pessoas entrando em depressão. Tem muitos casos, eu conheço, vieram várias pessoas falar comigo que estão depressivas, pessoas que sofrem por causa da questão do corpo, pessoas que sofrem por causa da droga, pessoas que deixa sofrem... se divertir às vezes por conta disso numa festa, né? Isso. Tá sem graça, você ser gordinha, ser a única que tá com camisa, todo mundo tem camisa. Eu mesmo, né, hoje eu não tenho um corpo perfeito, eu já fui muito gordo, eu perdi 25 quilos, e tinha uma época que eu ia pra balada e eu não me sentia vontade de tirar a camisa. Hoje eu já tiro, tô nem aí, me sinto bem no meu corpo. A gente e as pessoas, ai, tira a camisa. Gente, a pessoa que você tá de camisa, qual o problema? Exato. Parece que todo mundo tem que ser igual. Exato. Todo mundo tem que cortar o cabelo igual, todo mundo tem que ter o corpo igual, todo mundo tem que se vestir igual. Isso é muito louco, gente. A gente precisa sair dessa mentalidade coletiva, desse protocolo coletivo e perceber que nós somos individualidades, entendeu? A gente tem a nossa individualidade, a gente tem que mostrar a nossa individualidade e tem que ser respeitado nessa individualidade, né? Pior, pelo amor de Deus. E você comentou aí sobre a questão dos corpos, amigo, e sobre também a questão de figura negra, né, o preto. Eu tava vendo os lines, isso aí é uma coisa que até acho que as casas, os produtores também podem fazer mais. Eu tava reparando, não sei se você reparou, os flyers da Pride. E a maioria das festas, não tem que citar nomes, mas grande parte das festas todas é um padrão até mesmo. Claro, isso é um papo até mais profundo, mas é também questão de dar, né, representatividade. Às vezes também você quer ali no seu line o time que você sabe que funciona. Sim. Mas eu acho também que, poxa, você pega uma Pride, olha um line onde só tem corpos e figuras brancas, taradas, você não vê um negro, você não vê um gordinho, você não vê uma trans, você não vê uma drag, às vezes num line só tem corpos perfeitos e aquele padrão assim. Como numa comunidade tão diversa, LGBTQIA+, que se a gente for olhar todas as letras, a gente vai ficar aqui, sei lá, talvez são 10 letras. Como numa comunidade tão diversa, a gente consegue criar um padrão e ser tão cruel com as pessoas, entendeu? Eu tenho vários amigos DJs maravilhosos que não têm oportunidade. Por quê? Porque são gordos, ou porque são negros, da imagem, exatamente. Né? A gente teve por exemplo, line-ups durante muito tempo que eram só homens, né? A gente tinha pouquíssimas mulheres. Hoje a gente já vê mulheres maravilhosas que tiveram oportunidade e que romperam fronteiras, até Anne Luiz, né? Nossa, as mulheres romperam fronteiras e foram muito além do que se esperava, e isso é muito legal porque mostra que a gente precisa fazer isso com as outras pessoas também. E também mostra que a gente trazer diversidade também, né, tanto em questão de gênero, sexo, corpo, e também, por exemplo, você falou das meninas. Na minha opinião, Nath e Anne revolucionaram a cena de uma forma. Sim. Elas passaram a trazer para o palco não só uma apresentação, mas um show. Sim. Né? E aí fez até os homens correr atrás. Exato. Trazer um figurino, Exato. querer trazer uma coreografia, fazer uma intro mais bafo, levar a temática da festa, tirar a temática da festa da decoração e do fly e trazer pro palco, seja com uma maquiagem, legal, né? Isso é muito legal. Elas revolucionaram a cena. Aí, igual você falou, dando oportunidade, a gente teve uma revolução, a cena mudou. Isso. Agora a gente precisa dar oportunidade para mulheres pretas, a gente precisa dar oportunidade para trans, para mulheres trans DJs, que tem várias. A gente precisa dar oportunidade para as drags também. A gente tem que abrir esse leque de opções, e a nossa porque tem cena muito talento. Exatamente. Então, olha a pista, a nossa cena tem de tudo. Eu falo que a cena tribal, a nossa cena, ela tem 1 milhão de defeitos, mas ela também tem 1 milhão de qualidades. E eu falo que eu bato palma como você vê numa festa, todos os tipos de gêneros, de jeitos, de classe social, tem hétero, tem gay, tem lésbica, tem drag, tem trans, e todo mundo ali naquele espaço, naquele momento. Então, as pessoas se respeitam, por mais que ainda tem coisas que a gente a coisa do padrão aí, de corpo, mas as pessoas se dão bem, elas se divertem, né? A noite acontece e tem de tudo na pista, né? Porque não tem de tudo também nos palcos, né? Exatamente. E eu acho que a gente precisa começar realmente a abrir espaço, porque essas pessoas merecem, eu acho que a nossa cena merece, que tenha mais diversidade de verdade nos lines, e isso é uma dica para os produtores. Mas realmente, né? Igual eu falei aí. E nem foi uma observação minha,
a questão dos flyers. Eu tava num grupo, que inclusive foi um grupo que a Anne abriu, que é o QG da Anne, no WhatsApp, tem bastante, a maioria dos fãs, tem alguns DJs também. E foi nesse grupo que chamaram a atenção. Mandaram alguns flyers da Pride, né, de São Paulo, as principais festas, e aí comentaram isso. E aí eu virei pra eles e falei, olha gente, não é só aqui no Brasil. Né, eu peguei logo depois que a gente falou nesse assunto no grupo, eu abri meu Instagram, eu vi um flyer de uma label internacional, e eu peguei e era lá, e era literalmente um flyer da Pride, onde só tinham corpos brancos, sarados, usando uma roupa, tipo, uma segunda pele, aí eu peguei e printei e falei, ó, gente, não é só que não, ó, lá fora também, é assim, né? É muito triste que a gente mantenha esses padrões e que a gente, tipo assim, isso exclui, né? E muitas pessoas talentosas deixam de conquistar o seu espaço, deixam de sonhar, porque tem muita gente que sonha também, maravilhosos, que deixam de sonhar porque a cena simplesmente não aceita, não abraça. E a gente tem que começar a quebrar essas coisas. Eu quero falar disso também, porque eu acho que é importante. Eu até te perguntei, né, os outros assuntos que você quer abordar, que acha importante abordar. E às vezes, igual você falou, às vezes ela até desiste do sonho, né? Às vezes até deixa de tocar, para de tentar, porque não tem a oportunidade que deve. Aí acaba de ver um DJ que acabou de fazer um curso, tendo 1 milhão de oportunidades, e querendo ou não, às vezes a mixagem é péssima, mas ele tá ali porque ele tem um corpo sarado, porque ele tira a camisa, ou porque ele tem contato, tá pegando fulano. Isso é triste, né? Motiva, né? Amiga, a gente tava falando das oportunidades, mas é isso, né? Vamos pegar aí, ó, os produtores que estiver assistindo, pega a Pride aí, pega a parada de exemplo. Olha, o Hugo e o Maurício estão fazendo uma festa agora Wakanda, maravilhosa, falando mais uma vez que eles merecem, online. Todo DJs negro, acho que sou o único DJ que não é negro, sou índio, mas ele tem um line quase todo DJs negros, e é muito interessante isso, porque a gente vê a potência que tem line, tem DJs maravilhosos, e a gente tem que começar a sim dar oportunidade para esses DJs, abrir a nossa cena, e trans, e drags, e... Tem espaço para todo mundo, gente, isso aí é fato, a nossa cena com certeza, se as pessoas fossem um pouquinho mais unidas, e pensassem um pouquinho mais no outro, tem espaço para todo mundo. Exato. Aí já falou muito da nossa cena, dos assuntos que a gente, né, que você tem abordado, mas eu quero falar um pouquinho do Baez em casa também, da vida pessoal. Eu acho que o pessoal aí de casa tem muita curiosidade, muita gente não sabe. Conhece o artista que está aqui no palco, mas às vezes não conhece um pouquinho, né, da pessoa, do ser humano que está em casa, também que as pessoas às vezes esquecem que é ser humano, que tem vida, né? Casado há 7 anos, amigo. 7 anos. Na verdade, a gente começou, assim, namorando à distância, depois eu fui morar em Salvador e a gente tem ao total de namoro com um casamento que agora a gente tá junto, como fala, mancebado, né? Não é papel, mas a gente tá mancebado, 7 anos, casado. Como que é conciliar essa rotina aí de data, viagem, ele fica tranquilo, tem ciúmes, quer ir junto? Então, eu já fui muito porra louca, né? Então acho que ele é uma pessoa maravilhosa, assim, tipo de aguentar a nossa profissão não é fácil. Todo namorado de DJ acaba tendo muita dificuldade, porque assim, o que é que acontece? Nos finais de semana, que é geralmente quando as pessoas que trabalham na semana, as pessoas normais vão viajar, vão fazer alguma coisa, a gente trabalha. Então, isso acaba dificultando muito. Mas assim, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa incrível. Ele me conheceu na profissão, ele sempre me incentivou, ele sempre apoiou. E agora, mais do que nunca, eu não sei quanto tempo ainda fico nessa profissão, tá, gente? Acho que não muito tempo. Pelo amor de Deus, vai, eu já estou em processo de aposentadoria, mas assim, o tempo que tem, eu tenho tido mais realmente agora como trabalho. Então, eu acabo me desgastando menos. E vai ficando vai ficando melhor pra gente como casal, no sentido de viajar, de fazer coisas. A gente tem aproveitado bastante aí o tempo junto, e é isso, ele é incrível. E você falou aí do final de semana, né, que além de você estar trabalhando no final de semana, que é quando ele tá ali pra poder descansar ou se divertir,
Tem a questão que a gente volta no final de semana e ainda precisa mais de uns 2 dias pra ver gente, né, amigo? É o que eu falo. Segunda-feira a gente não é ninguém, terça-feira a gente tá começando a voltar pra vida. E com certeza, tendo hábitos melhores, igual você tá começando a tomar, a tua semana tá começando diferente, não tá? Eu meti o louco. Isso aí ia ficar bom quinta-feira. E que sexta-feira eu já tinha que viajar. Já tava tudo de novo. Então, tipo assim, ele foi muito paciente esse tempo todo. Assim, eu sou muito grato por ter encontrado ele. Assim, ele é uma pessoa que eu quero realmente construir uma coisa juntos pro resto da vida aí, se Deus quiser. E a gente tá aí com os projetos juntos e a gente tem muita coisa ainda pra viver. E eu sou muito grato a ele de verdade, meu amor, te amo. Muito obrigado por ter paciência comigo e ter aguentado todos esses anos. A vida do DJ aqui que não é fácil. Tem que agradecer mesmo, que eu tenho amigos que são próximos e eu vejo que com os namorados os maridos passam, viu? Não é fácil mesmo não. Verdade. Além de ter que ter muita confiança, respeitar, que querendo ou não é o trabalho da pessoa, né? E a nossa profissão é muito desgastante, né? A gente acaba, assim, as pessoas acham que é só glamour. Que é só glamour, mas é muito desgastante. Quando você vai curtir uma balada, é muito diferente da pessoa que está trabalhando. Porque, por exemplo, hoje eu toco aqui, amanhã eu já pego um voo de manhã, eu já não durmo, e aí eu vou para São Paulo. Esse voo você consegue dormir um pouco, aí você chega lá, quer organizar a música, fica naquela tensão, cobrança, já não faz uma refeição por dia. Quando dorme. Aí dorme 2, 3 horinhas, já vai tocar de novo, tem toda a cobrança interna de você fazer o seu trabalho direito. Então, assim, a gente está sempre nessa pressão e nesse desgaste, né, emocional, que eu tive crise de ansiedade, assim, foram muito pesados, graças a Deus eu estou num processo já de recuperação disso, mas foi muito difícil, assim, muito sério, eu fiquei num processo de realmente de fobia, de pânico, de subir no palco estava me dando pânico, lugares cheios estavam me dando pânico, porque a gente tem muita pressão psicológica, assim, e tem o desgaste também, né? E outra coisa, amigo, você também que é ligado a isso, tenho certeza que você sente também pra você a energia, né? Isso. Quantas pessoas, igual por exemplo, eu quando produzia, ou eu quando estou fazendo minhas coberturas, quando eu estou trabalhando, você também quando é DJ, quantas pessoas a gente não abraça numa noite que a gente vai trabalhar? Exatamente. Né? E a gente troca muita energia, recebe muita energia, muitas vezes não são boas. Sim. E a gente lidar com essas energias é muito difícil. É preciso realmente um trabalho, assim, eu tive que parar. Esse trabalho todo espiritual que eu faço é um trabalho que foi necessário, porque lidar com todas essas energias me colocou em parafuso. A religião com certeza te ajuda muito, né? Muito, porque a gente acaba limpando muito dessas energias que a gente acaba recebendo às vezes. A gente acaba aprendendo a lidar com as minhas questões mediúnicas, por exemplo, que eu sou médium, então assim, eu acabo aprendendo a lidar com essas questões, porque eu acabo absorvendo muito, e isso acaba me ajudando, tem me ajudado nesse processo de melhorar da ansiedade, todas essas coisas, ficar uma pessoa mais relax, mais calma. E claro também, né, a religião, querendo ou não, ela acaba que, mais que a gente tem amigos, namorados, a partir do momento que você dedica, segue, é também um ponto seguro, né? Sim, fortalecimento, proteção, todas essas coisas. Assim, pra mim, eu posso dizer, sem ser aqueles depoimentos de universal, a espiritualidade mudou a minha vida de verdade, porque é uma transformação que acontece de dentro pra fora. Então, assim, isso é a transformação de verdade, gente. Essa de fora, que você acha que você tá, eu cortei o cabelo, eu tô com um corpo maravilhoso. Se você não estiver bem consigo mesmo, o corpo nunca vai te fazer feliz. Até porque a beleza exatamente. Então, e tem pessoas, por incrível que pareça, foi um dos temas que eu abordei nos vídeos, tem pessoas, amigo, que você fala assim, meu Deus, por quê? O cara lindo, o cara médico, como o cara comete suicídio, assim, é muito real, né? Então, assim, são esses processos de realmente você buscar essa mudança interna, esse autoconhecimento, se autoconhecer, terapia para quem puder. As pessoas falam assim, parece que você tá falando da boca pra fora, mas faça, gente. Muda, transforma a sua vida. Muitos problemas que a gente tem, nós principalmente que somos gays, que somos LGBTs, a gente sofreu muito preconceito na infância, a gente foi muito dentro de casa, no colégio,
a gente foi muito reprimido, e isso tudo gera muitas feridas que ficam para sempre se a gente não curar elas. Então, assim, é um processo realmente de curar essas feridas, de olhar para elas, e não é fácil, ninguém está disposto a fazer. Eu também falo, quem tem aí a oportunidade, ou com plano de saúde, ou tem a condição, isso, faça, procura. E terapia de todo preço, gente. Inclusive, eu acho que hoje você buscando nas universidades, você consegue aí os atendimentos de certa forma que eu acho que vão custar pouquinho. E depois que começa, você nunca mais vai querer sair. Ficar sem depois de falar. A minha terapeuta é quinta-feira, 5 horas da tarde, já tô lá. Eu sou o primeiro a chegar. Se não acontecer, meu filho, perigoso, né, amiga? Mas realmente, a gente sai, né, quando a gente procura uma ajuda médica, a gente igual eu falo, primeiro você tem que aceitar. Não adianta você querer fazer uma terapia se você não acredita, se você não acha que vai dar certo. Eu fiz durante um bom tempo, quando eu era mais novo, porque eu me achava que eu tinha aquela dúvida, ser gay, você parece, né? Sim. Aí a minha mãe colocou, e assim, eu durante um bom tempo, eu não me desenvolvi com ela. Eu não me abria, eu não falava com ela, não contava as coisas pra ela. E aí ela pegou um certo dia e falou: Augusto, pode ir embora. Pode ir embora porque você não tá rendendo, eu não tô te ajudando, e você tá tirando o lugar de outras pessoas que poderiam estar ajudando. Aí depois disso eu fui voltando. Porque não é fácil falar, né? Não é fácil. Aí eu saí do consultório, porque eu saí do consultório, fui pro corredor, gente, entrei em prantos, eu comecei a chorar, já liguei pra ela chama Carmen. E aí eu falei: Carmen, preciso conversar com você. Aí já entrei na sala, eu tô virado, eu não tenho contato pra ela. E depois disso, poxa, parecia que eu tirei um peso das minhas costas. E claro, ela foi me ajudando em outras coisas, até porque nem precisava de ajuda nesse sentido, mas, gente, não tem como, faz diferença. É verdade. Sabe, ajuda a colocar as suas coisas, a cabecinha às vezes tá confusa, tem muita coisa acontecendo, te faz colocar as coisas no lugar, te dá direção, ou às vezes de ajuda de um medicamento. E a pandemia deixou muita gente aí com ansiedade, com burnout, aprimorou as pessoas, todo mundo louco da pandemia, e essa questão do autoconhecimento realmente promove uma mudança e uma transformação na vida de todo mundo. Eu indico para todas as pessoas, e essa mudança realmente de dentro para fora, sabe? Uma mudança que é do espírito, é de dentro, assim. Como eu disse, eu meti o louco durante muito tempo, foi um processo que eu precisei passar, que para mim foi importante, mas assim, o meu espírito começou a me cobrar que eu tinha que promover essas mudanças. E aí eu fui passando pelos processos que eu estou passando, fiz terapia, tudo isso estou fazendo para tentar encontrar o meu centro, me equilibrar e ser uma pessoa melhor, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que quando a gente é uma pessoa melhor pra gente, a gente automaticamente reflete na sociedade. Quando a gente se ilumina, a gente ilumina o outro, porque é um processo natural. Eu falo que eu tento todo dia quando eu levanto, parece prazer, parece besteira, mas eu todo dia que eu levanto, eu tento ser uma pessoa melhor. Isso. Seja com coisinhas pequenas, seja dando um bom dia pra alguém, dando preferência pra uma mulher, pra um idoso, não jogando lixo na rua. Primeiramente pra mim, pra eu ser uma pessoa melhor. Eu acho que a gente é uma pessoa melhor, e se você é bem consigo mesmo, você reflete na sociedade, você acaba refletindo quem tá perto de você, você contamina com o bem quem tá do seu lado, né? Exatamente, sobre isso. E essas mudanças, tipo, um simples bom dia, como você falou, faz toda a diferença. Bom dia de alguém, às vezes. Tem uma moça lá no prédio que ela é super calada, assim, e aí a gente começou a dar bom dia pra ela, boa tarde, de repente no Dia das Mães a gente levou uma rosa pra ela agora, e assim, hoje ela abre um sorriso quando vê a gente, assim, muda, contagia a gente. São pequenas mudanças que a gente tem que fazer, e a gente contagia o nosso trabalho, se você chegar com energia diferente, sabe? Porque muitas vezes a gente fecha a cara, sabe? A gente tá com um problema e a gente acha que vai resolver, sabe? Sendo ranzinza, às vezes a gente até coloca aqui, né, um cabeça aqui, ó, na nossa vida, e quer quem tá do nosso lado, e a gente precisa mudar a nossa vibração às vezes, sabe? A forma que você encara um problema às vezes faz toda a diferença para você resolver ele e, enfim, mudar a sua vibração e mudar a vibração do ambiente. A gente tá falando aí de pessoas, aí de ser humano, falando um pouquinho da vida como de DJ também. Todo o perrengue que você já passou na cena, seja com fã, seja em aeroporto, seja de pra... São 15 anos que você falou de carreira, né? É muita coisa, né?
O que foi assim, eu tenho perrengue que eu tenho vergonha de falar, porque assim, como eu bebia muito, né? Como eu bebia muito. E aí estão falando, né? Do perrengue que já passou. Eu sempre falei assim, eu vou lançar um livro depois, porque são coisas cômicas, assim, que precisam ser ditas. Eu já passei por muitas coisas, já vendi pendrive, bêbado. Já vendi pendrive, gente. Vendendo pendrive. E eu não lembrava depois. São coisas das quais eu não me orgulho. Já vendi pendrive, já vendi, por exemplo, celular, já deixei inclusive aqui em BH, já deixei o celular no banheiro, fiquei desesperado procurando, meu Deus, e aí achei o celular, já fui pro aeroporto tentando embarcar, e a minha viagem era de ônibus na época que eu fui bater no aeroporto, gente, com transtornado de bebida. Então assim, eu já passei muito perrengue, é por isso que eu falo, realmente assim, eu não tenho esse olhar de julgamento, sabe, sobre as coisas, porque eu já passei por muita coisa aí, mas já também não lembro, né? Exatamente. E hoje eu levo na esportiva, na brincadeira, me diverti muito, fiz muitas loucuras. E é perigoso, né? Você falou hoje de você, né, graças a Deus, não conseguiu aí parar de beber, sair desse ciclo, então assim, vai ter muitos perrengues, tipo pendrive, de esquecer, e chegar, ter que voltar no hotel pra pegar, esquecer a baqueta do tamborim, chegar no outro lugar, esquecer o tamborim furar, e chegar lá o pessoal ficar batendo panela querendo o tamborim, já aconteceu muita coisa. Bom que já tocou, falou do tamborim, já falou do tamborim, me conta, como que surgiu o tamborim na sua carreira? Foi desde o começo? Como que você inseriu esse instrumento de percussão? E quantos você já estourou? Já apresentei algumas. Dá pra fazer uma escola de samba. Eu tenho um vídeo desse momento, inclusive. Deixa eu falar. Então, em 2013, mais ou menos, eu tive eu sempre gostei de percussão. E aí eu tinha muita vontade de aprender percussão. Só que na minha cidade, Fortaleza, não tinham cursos e tal. E aí o Multi fez um ensaio fotográfico com tamborim. Eu vi ele com tamborim, ele não tocava, mas ele fez um ensaio fotográfico, era um ensaio de carnaval. E aí eu falei assim, gente, o tamborim tem um som, uma sonoridade legal. Eu acho que se eu fizer uns batuques com ele, eu não preciso fazer curso e eu acho que vai dar certo. E eu comecei a usar o tamborim, né? No começo as pessoas me diziam que era louco, que essa bicha louca com esse tamborim. O que ela tá fazendo? O que tá acontecendo? Só que a coisa foi tomando uma proporção legal que acabou virando uma identidade. Como eu disse, nada acontece por acaso, né? Então, assim, veio pra mim essa coisa da percussão, é uma coisa que eu amo muito, inclusive hoje eu faço curso. Quero trazer outras percussões pro meu trabalho, aos poucos, porque eu quero me sentir mais preparado pra isso. Mas o tamborim virou uma marca minha e começou lá atrás em 2013, assim, não foi logo no começo da carreira não, foi depois de um tempo. E a partir desse ensaio do Multi, assim, eu sempre falo pra ele, amigo, saudades, né? Foi embora, não voltou mais. Tô bem agora, vou falar semana que vem. Que coisa boa. A agenda internacional também tá aí, né, amigos? Começando, algumas coisas. Mas é igual você falou, toda hora tem que ser, né? Isso. Na verdade, é como eu disse pra você, assim, hoje, eu não tenho tanta pretensão de prolongar a minha carreira. Porque eu tenho outros projetos, eu quero me dedicar mais a esses projetos, e eu acho que eu tenho um tempo que eu até brinco com meus amigos, eu falo assim, eu acho que mais uns 2 anos, 1 ano. Assim, a carreira internacional não é a minha prioridade. Você não tá preparado, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô. A carreira internacional não é na minha prioridade. Por quê? Porque ocupa muito tempo, você tem que viajar, por exemplo, tem amigos que ficam 2 meses fora. Eu admiro muito o Eric e a Anne, que passam, assim, 2 meses fora longe de casa. E assim, pra mim, nesse momento, que tenho outras prioridades, não é muito interessante. Ir uma vez, tocar e tal. As viagens aqui no país são mais acessíveis, eu vou, volto, consigo durante a semana focar nos meus projetos com o meu marido agora, que é o Lucas, esses projetos que a gente tem juntos. E aí, pra mim, é mais ou menos isso, eu tô levando dessa maneira. A gente não tá preparado pra esse ciclo que ele diz. Ai, gente, eu tô desapegando. A gente espera que demore muito. Eu tô desapegando. E eu vi também que você criou uma página no Instagram de os produtos de animais. Isso é um projeto. Eu sempre, depois da minha cachorra, da Moana, que promoveu uma transformação incrível na minha vida, o meu amor por animal, assim, virou uma coisa surreal, né? E aí, eu tenho muita vontade de trabalhar com animais, e estamos com projetos aí, esse é só o começo, porque a gente começou com online, mas a gente tem projetos
mais pra frente. A gente vai deixar aqui o perfil pra vocês seguirem, vai lá. Vocês que têm os seus bichinhos, a gente tá trabalhando com enriquecimento ambiental, alimentação natural. São petiscos maravilhosos, que não são petiscos industrializados, eles são naturais. Então, tipo assim, pro seu bichinho é muito mais saudável. Olá pessoal, eu sou o Lucas. Eu sou o Diego. E eu apresento para vocês esse nosso novo empreendimento, a Vila da Moana. Uma loja online focada em petiscos naturais e enriquecimento ambiental. Nesse início a gente está começando online, mas vem muita novidade por aí. Então, Então compartilhe esse perfil com aquela pessoa que você sabe que tem paixão pelos pets, pois vamos ter muitos conteúdos e produtos de qualidade para oferecer aos filhos de quatro patas. E vocês aí sigam aqui a nossa página e comprem com a gente. Com certeza. É isso. E aí, tipo assim, são projetos que eu tenho pra frente que eu quero focar, porque eu quero uma vida mais tranquila, gente. Você falou de uma vida mais tranquila, né? Como é que é essa questão? Sua família, como é aí o DJ Bahia? Acompanham, dão presente, incentivo, como funciona? Então, eu sempre tive apoio da minha família, muito, assim. Minha mãe sempre me apoiou em todos os sentidos, assim. Eu cursava comunicação social, publicidade, quando eu decidi ser DJ, porque eu não estava feliz com o curso, e aí meio que larguei o sonho universitário para viver essa vida, e ela me apoiou desde o começo, e as coisas faz toda a diferença, porque ela sempre quis que eu fosse feliz. Eu acho que toda mãe que ama de verdade quer que a filha seja feliz. E assim, é muito importante que as mães apoiem seus filhos nas suas designações, sabe? Porque há muita mãe que quer impor ao filho a profissão, ou falar o destino dele, né? E a minha mãe sempre foi muito liberal nesse sentido. Nunca foi aquela mãe de ficar, você tem que estudar, ela sempre foi muito tranquila, assim. E eles sempre me apoiaram, eles são muito orgulhosos do que eu conquistei. A minha profissão acaba não permitindo que eu tenha muitos momentos juntos, mas assim, depois da pandemia eu tive uma virada de chave assim, em relação a isso. Eu comecei a tirar momentos para estar com eles mais presente. Eu tiro datas específicas para passar junto com a minha família hoje, que eu acho que é muito importante, ter essa troca com a família. Participo mais ativamente. E não tem como, né, amiga? A cena, por mais que você seja próximo dos seus pais, afasta a gente da família. Isso. Né? E a gente se afasta. Sim, automaticamente. Porque a gente começa nessa vida louca da balada, toda semana balada, não sei o que, não sei o que. A gente chega em casa, não quer ver a mãe. E aí a gente vai se afastando da família, gente. Família é tudo, família é a base de tudo. A gente precisa conviver com essas pessoas, a gente escolheu conviver com elas. Não é à toa que vocês estão com as famílias de vocês. Vocês escolheram conviver com elas. Então, assim, estejam presentes, sabe? Sejam mais presentes na mãe, com a avó de vocês, enquanto estiverem vivos, porque depois que passa... que a gente dá valor, a gente dá mais valor aí não vai dar mais tempo, sabe? Aproveitem o agora para fazer isso. Exatamente, isso é muito importante. Amigo, nosso papo foi incrível, assim, olha, tá voando, a gente queria às vezes ter mais tempo, mas ainda tem algumas perguntinhas ainda. Me contem, você, né, toca 15 anos, e quando você começou, você se inspirou em alguém, se inspira hoje ainda, ou foi mais você por você mesmo, ali quebrou a cabeça, como foi? Então, logo no começo eu tive uma grande inspiração, gente, assim, que era um ícone da nossa cena mundial, que era o Offer Nissin. Eu amava porque ele era muito interativo, ele dançava, e aquilo... os DJs na época não eram tão fechativos. Na cabine, né? Os DJs na época não eram tão fechativos. Então ele tinha aquele diferencial. E eu achava aquilo incrível. Eu achava que no palco a gente tinha que ter essa performance, essa interação. Né? Então, assim, ele foi uma grande referência para mim. E hoje eu tenho muitas referências que são grandes amigos. O Alan Natal, que é aqui de BH, é o meu número 1 do mundo. É o meu número 1 do mundo, se ele sabe disso. É a minha paixão. Tipo... um DJ incrível, um exemplo de humildade, de talento, de profissional, de carreira, nossa. E aí tem muitos, tem Breno Barreto,
tem Anne Louise, que é incrível, tem um monte de DJs maravilhosos hoje que eu admiro e tenho a oportunidade de ser amigo, né? E de fazer de videoline, né? Passar pista, receber pista. Então, assim, hoje todo mundo a gente acaba pegando todo mundo de referência, né? Tira um pouquinho dali, o que é bom, a gente vai fazer agrega, né? E a gente espera que também a gente consiga, de certa forma, passar alguma coisa boa pra gente, pros outros profissionais, e inspirar de alguma forma, porque isso é muito bom, né? Buscar inspiração e inspirar também. Inspirar também, igual você falou, pegar as coisas boas e passar as coisas boas, né? Isso. Que eu acho mais importante. Essa aqui veio de um fã, eu nem coloquei ela aqui, é surpresa. É uma perguntinha de um fã, que inclusive vai comemorar o aniversário aqui hoje, é do Felipe. Gente. Eu virei pro Felipe e falei, Felipe, eu gosto sempre de trazer uma perguntinha de fã, porque às vezes fã até às vezes tem uma ideia, uma imagem que eu tô entrevistando, às vezes não tenho. E toda vez que eu vou perguntar um fã, a perguntinha é bacana, às vezes eu não tenho. E ele virou pra mim e falou assim, amigo, eu queria saber o que o Baez de 10 anos atrás falaria pro Baez de hoje. Nossa, arrepiei. Me conta. Arrepiei, gente, é verdade. Olha, BH me dá muitos presentes, assim. Inclusive, eu sempre falo que essas pessoas que admiram o nosso trabalho, que torcem pela gente, elas são de verdade amigos, assim. Porque por mais que a gente não tenha uma proximidade no dia a dia, quando a gente encontra, a gente sente uma troca tão verdadeira. O Felipe é uma dessas pessoas, assim, que eu tenho um carinho imenso. Ele sempre tá torcendo por mim, sempre tá junto, sempre que ele pode. E tem outras pessoas aqui em BH, o Yuri, que são presentes, assim, pra minha carreira, que eu fico muito grato de tê-los na minha vida. Fico muito feliz de estar hoje aqui no aniversário dele. E, assim, o que o Baez de 10 anos atrás diria pro Baez de hoje... Eu acho que na verdade eu vou fazer o contrário. Vou dizer o que o Baez de agora diria pro Baez de 10 anos atrás. Porque talvez o Baez de 10 anos atrás não soubesse aonde o Baez de hoje iria chegar. E o que eu diria de verdade é que é possível, há 10 anos atrás talvez eu sonhasse em estar aqui, eu sonhasse em estar numa outra cidade tocando fora do Nordeste, né? Porque eu estava sempre muito restrito ao Nordeste e a gente sonha em expandir nossa carreira, tocar em outros lugares. Então, é possível, continua lutando, vai dar tudo certo, pode viver intensamente o que você está vivendo, porque tudo isso vai contribuir para você ser uma pessoa muito melhor. E eu tenho muito orgulho do Baez de 10 anos atrás, sim, porque foi ele que me trouxe até aqui. Então, assim, legal. Não foi fácil, mas foi muito gratificante, porque foi uma luta que eu me orgulho muito, assim, de conquista mesmo, de pouquinho em pouquinho, sabe? As pessoas hoje querem tudo muito rápido. Elas querem lançar a carreira e amanhã elas já estarem tocando nas melhores casas. A vida toda tá assim, né, amigo? E assim, o meu processo foi muito diferente. Foi um processo realmente de amadurecimento numa residência, numa casa, de começar a viajar para outras cidades próximas e de, a partir daí, expandir para outras cidades do país e conquistando o meu espaço, entendeu? Hoje eu tenho orgulho do profissional que eu me tornei, eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei, de poder, de certa forma, hoje estar trazendo essa mensagem positiva para as pessoas, essa mensagem de ajuda, de mão amiga, de carinho, de empatia, de me colocar hoje num lugar de que eu consigo o que eu quero, sabe? Tipo assim, se eu quero isso, eu tenho força, eu consigo, eu tenho determinação para conquistar. Então é muito isso, é a gente acreditar nos nossos sonhos, é a gente se manter forte, determinado. E o Baez de 10 anos atrás era isso que eu queria dizer pra ele: se mantenha forte, você vai conquistar, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Ai, eu fui muito feliz, amigo. E você sabe, né? Sou fã, sempre tá aqui no Belo Horizonte, sempre lá, sempre. Quando lê na cobertura, a gente tá ali no front, querendo que ele pegue. Falando do tamborim, quer dizer, você trouxe ele. Gente, o tamborim tá ali atrás. O meu diretor me chamou no ponto aqui e falou assim: cadê o batuque dele? Cadê a apresentação? Peraí que eu vou pedir pra pegar. Olha, só um gente, minutinho. É sério. Eu lembro de uma festa lá em Brasília
que o tamborim rasgou. Eu tava tocando com o Multi no back-to-back e o tamborim rasgou. E aí as pessoas ficavam lá na frente, elas vinham, aí falavam assim, um tamborim. Cadê? Aí eu disse, gente, achem uma panela, qualquer coisa pra eu bater, porque, tipo, não tem como, e as pessoas pedem. E eu hoje eu entendo que esse tamborim, ele emana uma energia de verdade. E quando você bate, ele sente, né, amiga? A pista responde ele na emana hora, uma energia de verdade, assim. Eu sinto que eu emano uma vibração muito legal pras pessoas. Então agora eu vou emanar uma energia pra você que tá aí. É hoje, hein? É hoje. E assim, gente, quero muito agradecer de verdade a todos vocês que torcem pelo meu trabalho, que me acompanham, que mandam mensagens, que enfim, o nosso trabalho é muito feito disso, dessa troca, dessa sinergia, dessa energia que vai daqui e vem daí. Exato. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente te agradece. Igual a gente fala, a gente sabe a correria que é a vida de vocês às vezes. Hoje, graças a Deus, você chegou com um tempinho, né? Chegou um pouco mais cedo. Às vezes tem, igual a gente recebeu uma Rodrigues aqui semana passada, ela já chegou, já desceu, já maquiou, já veio, já tocou, já caiu. Então assim, eu agradeço muito. É loucura. E igual eu falei, além do tempo, você tá aqui colocando à disposição para estar falando sobre assuntos importantes. Igual, eu acho que não tem problema nenhum de falar isso. Eu gosto sempre de estar mandando para os nossos convidados o briefzinho da nossa conversa, do nosso papo. E foi mais incrível que eu mandei para o Baez e ele não teve objeção nenhuma. Olha, amigo, vamos falar, bora, vamos tratar desse assunto. Então, obrigado, porque nem é todo mundo que tem essa coragem, nem é todo mundo que vai se dispor dessa forma, até mesmo pensando profissionalmente. Tenho certeza que inúmeros artistas e DJs, produtores também, não vão falar desse assunto, não vão abordar, infelizmente, né? Vão fingir durante um bom tempo que não acontece, sendo que às vezes está do lado, está dentro de casa, exatamente, né? Com um amigo ou que divide apartamento, ou com um amigo de profissão. Isso é muito sério, então assim, muito, muito obrigado mesmo. E eu espero que essa sua missão, que eu acho que é uma missão que você está tendo, que é muito importante, e eu espero que ela só te traga frutos bons, só te traga coisas boas, que eu tenho certeza que não tem como ser diferente. Eu acho que quando a gente emana o bem, a gente traz o bem. Né? E a ideia é essa, levar uma mensagem positiva de amor, de abraçar, de carinho. Exato, de cuidado, isso, né? De cuidado. Igual eu falei, às vezes não precisa ser seu amigo, não precisa ser seu best. É igual eu falei, tá vendo uma pessoa que tá ali na balada, ou em algum lugar, que não tá bem, pergunta se ela quer uma água, se ela precisa de ajuda. Olha, às vezes, eu tenho um exemplo para dar aqui que é muito legal, inclusive é de uma pessoa daqui de BH, eu não vou citar o nome. Ele estava passando mal numa festa, que era uma festa da Lili, eu ia entrar para tocar, e eu tava com água, né, para subir no palco. Aí eu vi ele passando mal e levei a água lá nele, né. E aí, tipo, ele, depois de um tempo, eu não nem lembrava mais da situação, eu toquei num evento que ele estava, que era uma comemoração dele, e aí ele chegou pra mim e falou assim, você lembra daquele dia na Lili? Eu nunca esqueci que eu não tava bem, você perguntou se eu tava bem, você chegou, me trouxe uma água, e isso acontece diversas vezes, porque é importante, gente, a gente tem que se importar. Não mata perguntar, parem de não se importar, se importem, porque quem tá do seu lado às vezes tá precisando disso, de uma mensagem só, de uma ajuda, de um carinho, de uma palavra amiga, às vezes de uma água, e faz toda a diferença a sua atitude, muda a energia, sabe? É isso. Muito obrigado mesmo. Foi incrível, espero que você tenha gostado. Amém. E assim, igual eu falei, o nosso papo veio pra isso, né? E aí é o papo de tribal, justamente porque a gente, né, podcast tem crescendo cada vez mais, aí a gente tem vários incríveis, e a gente, por que não, voltado para a nossa cena, que eu acho que o que não falta é assunto para a gente abordar, é coisa para a gente trazer, artistas para a gente apresentar, e é igual eu falei, é papo para falar de coisa boa, para agregar, para trazer conhecimento, para vocês aí de casa, além de se divertirem também, tá com nossa conversa, que querendo ou não, é um bate-papo mesmo, para vocês estarem aí conhecendo um pouquinho mais, às vezes tendo ajuda, um refúgio, e também, claro, se identificando aqui com o nosso divertir também, né, uns assuntos aí. Meu diretor já tá me chamando aqui no pop, tá mandando encerrar, eu vou chamar ele aqui também para ele brindar aqui com a gente, fazer um abraço aqui com a gente. O Sampaio, que é meu parceiro, meu amigo, que tá aí com a gente, pode entrar, por favor. Deixa eu colocar. Mas a gente agradece muito de verdade.
Isso, Dá obrigado. água porque não tá bebendo, viu, gente? Isso. Papo de Tribal, um brinde à nossa cena. Obrigado. E eu Baeta. Gente, beijo, a gente se vê onde? Na pista. Hey papi, vem cá, já passou das 11. Vou te mostrar meu bronze, vou te mostrar meu bronze. Ai papi, muito gostoso, colocando o bronze pra jogo. Mostra essa marquinha de novo, batidão que te deixa louco. Hey papi, vem cá, já passou das 11. Vou te mostrar meu bronze, vou te mostrar meu bronze. Ai papi, muito gostoso, colocando o bronze pra jogo. Mostra essa marquinha de novo, batidão que te deixa louco. Meu que Vibe lançou a braba, a galera animada. Caipirinha bem gelada e água de coco pra ser catadas. Posto 9 é o point, faz a chamada, convoca o bonde. Avisa lá, já passou das 11, é hora de mostrar.